noite eu só quero te dizer que eu acertei. O pulo quando te encontrei, acertei. O pulo quando te encontrei. E então o nosso mundo girou. Você ficou e a noite veio nos trazer a escuridão. E aí então eu abri meu coração, porque nada é em vão. Programa Rádio Web Dragão. Debates, interação, as informações com credibilidade. Aqui o atleticano tem vez e voz. Programa Rádio Web Dragão. Boa noite, galera atleticana. Agora são 20 horas e 17 minutos. Hoje é segunda-feira, 2 de abril de 2018. Hoje é um dia especial para nós atleticanos, porque hoje é aniversário do nosso querido Atlético Goianiense, o nosso Dragão Campineiro, o time mais querido dos goianos. É isso aí, galera. E hoje, como é dia de festa, nós vamos trazer a participação de muitos ouvintes com mensagens e curiosidades sobre o Dragão. E, claro, a gente vai falar de novidades. Mas antes de eu dar o play nesse programa especial de aniversário, eu vou cumprimentar os nossos comentaristas que hoje tem convidado, né? Hoje o Mascote faz parte da nossa mesa, o Paulo Vinícius Mascote. Boa noite, Paulo Vinícius, ou mais conhecido como Mascote. Bem-vindo. Boa noite, gente. Muito obrigado aí pelo convite, estar aqui na Rádio Web Dragão. Obrigado, Josiane, Rainer, Carlos Eduardo, todos, galera da ACAD que está aqui, da Associação Antônio Scioli. Muito feliz de estar aqui comemorando com vocês. Boa noite, Rainer, o nosso camisa 10. Boa noite, Josiane. Boa noite, Carlos. Boa noite, Mascote. Boa noite, Nação Atleticana. Um abraço para todo mundo. Dia mais do que especial, dia de aniversário, dia de falar de muita história boa, falar de um clube que tem uma trajetória ímpar, não só no futebol goiano, como no futebol nacional também. Um abraço. E fazendo parte aqui, o pessoal está aqui no estúdio com a gente, que é o Léo Barnieri, o Nelson, nosso amigo que está dando assistência aqui, o Breno Mascarenhas e, por último, o nosso comentarista Carlos Eduardo. Boa noite, Josiane. Boa noite, torcedor do Atlético. Boa noite, Mascote, camisa 10, Rainer, William. E uma boa noite especial para o nosso querido Dragão, que hoje completa 81 anos. É isso aí. Agora a gente vai falar algumas coisas sobre o Atlético, que é normal, né? Que é básico. O Atlético foi fundado em 2 de abril de 1937. Participaram da sua fundação os irmãos Nicanor Gordo, que foi o primeiro presidente do Conselho Deliberativo. O Mascote está aqui, que é historiador também, conhecedor da história do Atlético. O Alberto Alves Gordo e Afonso Gordo, Edson Hermano, o primeiro goleiro do clube, João Brito Guimarães, João Batista Gonçalves, Ondomar Sarte, é isso? Sarte, é isso? E Benjamin Roriz, entre outros. E lembrando que o Atlético é o pioneiro no futebol goiano, é isso, Mascote? Exatamente. A história do Atlético se confunde com a própria fundação de Goiânia. Ele é o primeiro clube da capital e depois surge o Goiânia na sequência, no ano seguinte, e os outros rivais da capital, que se mantêm até hoje, só vão surgir nos anos 40. Então o Atlético é o pioneiro. O pioneiro. E o primeiro presidente do Atlético, Rainer, foi o Antônio Ascioli, né, que é o
é o homem, né, o ícone do Atlético, que dá nome também ao nosso estádio. Sim. Eu acho muito legal falar da figura do Antônio Ascioli, porque se a gente pega a questão das origens do clube, né, a gente bem sabe que existe toda uma questão de igual o Mascote falou, dessa ideia de que a gente se confunde, a história do clube se confunde com a história da cidade, né, da Fundação de Goiânia. E nisso a gente sabe que existia uma série de grupos de torcedores que torciam parte do Flamengo, parte do São Paulo, e que isso tem tudo a ver com o processo de elaboração e concepção do clube em si. O escudo que você fala, as cores. Até na própria concepção do uniforme a gente tem esse processo de negociação, né? A referência estética do escudo tem a ver com o time do São Paulo e do uniforme em si com o time do Flamengo. O que demonstra muito do processo de ocupação do Estado de Goiás, na verdade, né? Esse processo de ocupação tem a ver com esse tipo de hibridação, de busca de outras referências, para até então se criar uma identidade própria e singular para o clube, né? E o Antônio Ascioli, ele se a gente for pegar assim de uma forma mais criteriosa, ele é aquela primeira figura dentro da história do clube, aquela primeira figura icônica que está ali essencialmente vinculada ao amor pelo Atlético em si, né? Então é como se fosse aquele primeiro personagem para fora das quatro linhas, né? Que ocupou o cargo de dirigente e inevitavelmente como torcedor, que mostra pra gente esse processo de desenvolvimento de uma identidade própria do clube, né? E foi o Antônio Ascioli que conseguiu aquela área, né? Que hoje o Antônio Ascioli, é isso, o Mascote? Ele faleceu em 1973. Exatamente. É muito importante falar isso, porque, infelizmente, como não há um processo mais apurado de manutenção, de preservação e de registro da história de todos os clubes goianos, não só do Atlético, muitas vezes algumas versões vão se tornando verdade sem ser. Quando das discussões sobre a importância do estádio Antônio Ascioli, muitas pessoas falavam que o estádio era uma doação privada e, portanto, ele podia ser vendido ou negociado a qualquer momento. Mas não. O estádio Antônio Ascioli, ele é uma doação pública que foi conseguida através do empenho do Antônio Ascioli. Então, o nosso dirigente Antônio Ascioli conseguiu, junto ao governo, que fosse doada àquela área. E quando da doação da área do estádio, que primeiro ia chamar estádio Arthur Frenderich, que é um dos maiores goleadores da história do futebol brasileiro, mas passou, jogador de São Paulo, passou a não se chamar Arthur Frenderich, porque esperavam ele para a inauguração do estádio. Ele não veio, para nossa sorte, e aí fala, não, o nome tem que ser de quem buscou ter essa área. Então, o nome ficou Estádio Antônio Ascioli, que é uma conquista e um empenho pessoal do dirigente Antônio Ascioli, mas que é uma doação pública, que tem no seu termo de doação que aquela área ela tem que ter fim esportivo e comunitário. O Antônio, você está falando dessa participação do Antônio Ascioli, ele era conhecido por resolver esses problemas do Atlético, né? Principalmente os financeiros. E para quem não sabe, ele faleceu numa segunda-feira, um dia após o Atlético ter vencido o Goiânia, que era o maior arquivival do time, né, na época, pelo placar de 2-0. Em sua homenagem, como a gente já falou aqui, o estádio recebeu o nome de Antônio Ascioli. E tem mais, talvez a nova geração não saiba, mas o Dragão foi o primeiro time a ganhar um título nacional em 1971. O Gazeta Esportiva de São Paulo publicou uma ampla reportagem sobre a conquista do Dragão nesse torneio nacional. Vocês que são historiadores, os meninos que estudam história, o que vocês têm conhecimento desse título de 1971, que foi um título muito importante para... Foi o primeiro time goiano a ganhar um campeonato nacional. Sim, à época, em 1971, houve uma revolta muito grande de federações, estados, pelo fato de que o primeiro campeonato brasileiro de 71, aquele que foi ganho pelo Atlético Mineiro, considerado a Série A, muitas federações não terem seus times convidados. Então foi um ato até de afirmação de autonomia, que teve como precursores aqui dirigentes do futebol goiano, e por incrível que pareça, um dos articuladores foi o Ailê Pinheiro, que se juntaram a um conjunto de federações e fizeram um grande torneio aqui em Goiânia, foi sediado aqui em Goiânia, onde vieram times como, por exemplo, o Náutico e o Fortaleza, que tinham tido nos anos 60 grandes campanhas na Taça Brasil,
você tinha como técnico do Fortaleza à época o Castilho, que era uma grande referência do futebol nacional. A Ponte Preta, que foi vice-campeã, perdeu para o Atlético, tinha sido campeã paulista no ano anterior. Então, o futebol goiano, que só tinha tido uma campanha de destaque nacionalmente, que foi o Atlético em 68, na Taça Brasil de 68, que ficou em sexto, o que colocou o futebol goiano no cenário nacional foi o torneio da integração nacional e foi aquele grande time do Atlético campeão em 1971. E além de ser de 1971, em 1944, no Campeonato Goiano, o Atlético foi campeão invicto contra o Goiânia também, 4-2, aqui em Goiânia. E em 1990, o Dragão foi campeão da Série C. A gente tem o áudio dessa conquista aí, o William vai colocar pra gente que quando o Atlético foi campeão em 1990. O jogo da final em Belo Horizonte tinha terminado em empate sem gols. A grande decisão aconteceu no Serra Dourada, no dia 2 de dezembro de 90. A torcida do América Mineiro teve o apoio dos esmeraldinos nas arquibancadas. Em campo, jogadores que marcaram época nos dois lados. O meio-campo Palinha e o goleiro João Leite pelo América Mineiro. E Júlio César e Gilson Batata pelo Atlético. O jogo foi equilibrado, com as duas equipes criando boas chances de gol. Mesmo assim, o placar ficou 0-0, no tempo normal e também na prorrogação. A decisão do título da Série C foi para as cobranças de pênalti. Palinha, Fernandão e Ronaldo desperdiçaram para o América Mineiro. Sidney e Varta para o Atlético. A cobrança decisiva caiu nos pés de Júlio César Imperador. A torcida atleticana fica de pé nas arquibancadas do Serra Dourada. Partiu Júlio César, gol! Atlético, campeão brasileiro da terceira divisão. Tem a mania de dar alegria pro meu coração. Isso facilitou muito. Mas é importante que eu estava tranquilo, como toda a equipe. E tá aí um trabalho de toda a equipe. Veio não só de agora, dessa última partida, mas nós ganhamos essa partida já há muito tempo atrás, onde a equipe teve a humildade, teve a honestidade de vir trabalhar com determinação, com vontade. O pessoal daí, eu senti que o pessoal dele não estava tão confiante. E graças a Deus, a gente escolhe o canto. Vai abrir o microfone? O pênalti é isso aí, é decisão. E ainda fez o gol. É isso aí, e os créditos do áudio é do Serra Dourada Esportes, e o nosso amigo Carlos estava presente nessa conquista de 1990. Agora vamos falar com a testemunha ocular. 1990, eu era muito jovem, mas já era torcedor. Não tinha idade para estar lá, Carlos. Mas eu olho para o seu latim e falo, não, ele não estava lá. Olha essa putz. Mas na verdade, eu era muito jovem, mas eu já estava na arquibancada do estádio Serra Dourada, um dia chuvoso, muita chuva em Goiânia. A partida foi para os pênaltis. Teve um jogador nosso que escorregou na hora de bater o pênalti, que foi o Luiz Almeida, um jogador, um monstro. Tipo Marcelão hoje. Um tanque. Só que anda. Mesmo assim, ele escorregou e fez o gol. Então é emocionante essa conquista do Dragão. E o Dragão é o único time no estado que tem 4 conquistas nacionais. Hein? Não tem outro com esse tanto de conquistas. É isso aí, Carlos. E a gente agora vai para a mensagem dos primeiros torcedores. Eu sou Elpidio, eu sou morador do bairro Capoava e sou um grande torcedor do Atlético. Eu tive uma oportunidade de ser atleticano e nunca larguei. Por quê? Porque eu assisti primeiro os 3 times da capital. Aí fui assistir o 4º time, que é o Atlético Goianiense, no jogo contra o Vasco da Gama. E aí, daí para frente, eu passei a ser torcedor do Atlético desde 64. Sou atleticano, da nova geração do Atlético. E orgulho demais desse time, que ao longo dos anos vai crescendo, vai se tornando um grande time do futebol nacional. Você entendeu? O que eu tenho para dizer é que o Atlético é paixão para a vida toda. Você entendeu? Sou o Júnior Silva, da cidade de Jardim. Boa noite, meu nome é Lília Beatriz, moro no Jardim América, sou torcedora do Atlético desde 2015, quando conheci meu namorado Carlos Eduardo. Agora eu tenho 2 paixões, ele e o Dragão.
Sou atleticano desde 1970. O primeiro jogo que assisti foi Vila Nova 0, Atlético 1. Gol do Raimundinho pela ponta esquerda no goleiro Bajoso. Meu nome é Ulisses, torço por Atlético desde 1981. O maior do Centro-Oeste. Feliz aniversário, Dragão Campineiro. Pra cá? Aqui. É isso aí, voltamos. E entre as maiores revelações de craques estão o Baltazar, Grêmio, Atlético de Madrid, que em 1978 marcou 31 gols pelo Atlético, sendo recordista de gols em um só campeonato goiano. Rainer, que você lembra da história do Baltazar? Você já era nascido, né, Rainer? 1978, com essa lata aí. Já começou comecei a brincadeira, agora eu vou virar a vítima da brincadeira, né? Não, eu já tinha 2 crianças aí já em 78, já era pai de família. Não, mas essa questão... Só retomando uma coisa aqui relacionada ao título de 90 da série C. Você já era nascido? Já era gurizinho. O Carlos me carregou no colo. Era criança de colo ainda. Mas uma coisa que é muito interessante a gente perceber nessa questão do título que veio ali em 1990 é que você observando, claro que isso não é uma exclusividade da década anterior, da década de 80, mas pelo menos na leitura e na compreensão que eu faço, e aí os colegas da mesa podem até complementar ou fazer um contraponto, é que a gente percebe que ali, que é dentro daquela década, principalmente ali se a gente pega na segunda metade dos anos 80, que a gente tem o processo de formação de uma base muito forte criada dentro do próprio Atlético, né? A gente, lógico, tem vários nomes de jogadores formados dentro do clube também, mas ali parece que é uma década que destoa das demais até então vividas, né? E aí, nesse processo é que a gente vai ver a consolidação de uma base que vai, então, ter uma trajetória muito interessante até se chegar a esse título da Série C, né? O que acaba remetendo a uma coisa que a gente... duas coisas que a gente tem sempre muita preocupação quando fala do Atlético hoje, né? Essa ideia que a gente tem, que a gente fica ali olhando os meninos da base, discutindo para onde que eles vão, se eles vão entrar, se eles não vão, fica lá querendo saber da trajetória, como que tá o Luiz Fernando, o que vai ser feito de João Paulo, né? Essa meninada, como é que o Christian vai se consolidar nessa temporada de 2018. Eu para mim, pelo menos na leitura, na sensação que eu tenho daquilo que eu acesso sobre a história do clube, é que a década de 80 tem esse divisor de águas, e que daí para diante essa ideia do time, do Atlético, do clube, da instituição, enquanto formadora de jogadores, ela se consolida a partir de então, né? Que é uma coisa que é uma coisa que a gente está falando de década de 80, e aí a questão que é a grande cobrança hoje, que a gente já estava ali conseguindo estabelecer a formação de um elenco muito, muito valioso ali, de vários jogadores que se destacaram no cenário nacional, né, e até internacional, e aí o grande ícone, né, assim, o Baltazar é como se fosse a pontinha do iceberg, né, é o cara que destacou mais do que os outros, mas tem ali uma legião de jogadores que tiveram uma trajetória muito, muito valorosa no futebol brasileiro e internacional também. É isso aí, eu vou dar uma boa noite agora pro pessoal do Facebook. A Sônia, ela fala, peraí que ela me falou aqui embaixo, a Sônia, ela mora no Jardim do Cerrado 4, somos 4 gerações de atleticanos na família, papai e mamãe, João Francisco e Dona Shirley, plantou este amor para esse time mais querido. Sônia Francisco do Jardim Cerrado 4. Sônia, um abraço para você, obrigada por acompanhar. O Rubens Filho falou assim, desculpe o atraso, mas estou aqui firme e forte. Obrigada pela companhia. O Bilmar Souza Pires, o Ricardo Teles, o Igor Souza, o Maicon falou assim, grande Júlio César. E o Igor Souza falou assim, eu estava lá, o Carlos Eduardo também, em relação à conquista de 1990. João Vitor, o Roberto Toledo, meu grande parceiro de tretas, Roberto Toledo, o Dorian Reis. Já assisti muito jogo ao lado do Roberto. E o Atlético Goianiense tem as curiosidades, principalmente em relação àquela
que a gente passou por uma fase, como se diz, baixa, né? Quando o pessoal fala que o Atlético ressurgiu das cinzas, né? Estava na 2ª divisão do Campeonato Goiano e teve o estádio demolido, que era para a construção do shopping em 2001. Que os meninos da CAD estão aqui, que são grandes batalhadores para a volta do Antônio Ascioli. E um grupo de torcedores e a diretoria embargaram a obra e em seguida reconstruíram o estádio. Carlos Eduardo, você que faz parte dessa luta de reconstrução do estádio Antônio Ascioli, será que a gente joga essa Série B lá? Joga, o Atlético vai jogar a Série B no Antônio Ascioli. Quando falar sobre o Antônio Ascioli, o estádio tão amado por todos os atleticanos, quando o estádio Antônio Ascioli estava derrubado no chão, abandonado, servindo de moradia para moradores de rua, um grupo de torcedores do Atlético que sempre lutou por esse estádio, juntamente com a diretoria da época, resolveram, né, reativar o estádio Antônio Ascioli. E meu pai ajudou a plantar a grama do estádio Antônio Ascioli. Então ele jogou a semente ali naquele terreno, então ali realmente tem toda uma alma da minha família ali dentro daquele estádio Antônio Ascioli. Mascote, é difícil falar numa torcida tão apaixonada, né, que se dedica ao time tanto quanto os atleticanos. Eu vou até plagiar aqui o nosso amigo que está presente, que é o Breno, né? Breno Mascarenhas, vamos identificá-lo. O Breno diz, eu concordo com ele, que todo atleticano é um espartano, né? Porque é essa referência. Quem assistiu o filme Esparta sabe, ou seja, um guerreiro de Esparta valia por tantos outros do exército inimigo, né? E o atleticano, o torcedor atleticano, ele é esse. Se você andar em Goiânia, você vai ver que carro adesivado, com adesivo do Atlético, você tem do mesmo tanto dos outros times que tem o dobro de número de torcedores com o Atlético hoje. Um atleticano, ele faz barulho, ele se dedica ao time, ele convida outras pessoas, ele mesmo em tempo de baixa, ele compra camisa para ele, compra para o amigo, compra para o filho do amigo, ele leva o filho do amigo no estádio. E eu acho que o maior exemplo disso foi não deixar o estádio Antônio Ascioli acabar. O Atlético era um grupo de 6 empreiteiras, ou seja, não foi uma briga fácil. Eles já tinham derrubado o estádio. Mesmo assim, os torcedores não se entregaram. Mesmo com a torcida sofrida, ali já estava diminuída a torcida. Você pegar 2002, a torcida do Atlético estava bem pequenininha já. Mas o pessoal se juntou, entrou na justiça, barrou a derrubada do estádio. E você vê, às vezes o pessoal fala maldosamente, e a imprensa verde e vermelha repercute isso, que o Atlético acabou. O Atlético nunca passou um ano sem jogar um jogo oficial. Então não existe, o Atlético nunca acabou. Se fosse o Vila Nova, acabou também, quando ele jogou a 2ª divisão do Campeonato Goiano. Então, o Atlético nunca ficou um ano sequer inativo, mas que critério é esse? Né? Agora, o vínculo do Atlético com Campinas e com a Ascioli é tão importante que quando o estádio ficou abaixo, para o próprio torcedor atleticano, foi um sentimento de vazio, e para o resto da cidade, para o estado que olha para o Atlético, que fica essa assimilação. Parece que tinha acabado, né? Que o Atlético sem o Ascioli, sem Campinas, fica faltando alguma coisa. Mas graças à força do torcedor, tá aí o Ascioli, espero que a gente vá lá. Toda a equipe aqui, com a força do povo. Com a força do povo e dos torcedores, né? O pessoal fala que torcedor atleticano é chato, mas não tem torcedor mais batalhador, né? E briga, né? Briga pelo time. Não, essa coisa da briga e da questão da manutenção do estádio tem muito do papel ali do Zé Mendonça Teles, né? Que foi um cara que, dentro da posição dele de intelectual local, ele, dentro dessa disputa, que parecia uma disputa perdida, né? Porque você imagina só, você tem 6 empreiteiras tendo interesse. Esse meu técnico aqui é nota 10, viu? Nelson. Não, tá certo. Não, mas melhor aparecer o microfone com a minha cara. Mas tudo bem, olha só. Mas uma coisa muito interessante, porque nessa época, a gente tem que... Se você parar para pensar, cara, no começo dos anos 2000, você vai ter um processo de crescimento econômico muito grande no Brasil, né? E um processo de desenvolvimento econômico muito ligado à questão à esfera do consumo,
E a ideia da construção do shopping tinha um apelo de ordem econômica violento, porque se você pega hoje a gente está em 2018, a gente está falando de quase 20 anos atrás. Depois de passados quase 20 anos, olha a quantidade de shopping que tem dentro da cidade de Goiânia, ou dentro da grande Goiânia. E em construção, muito shopping em construção. Tem construção, e assim, uma coisa, esses dias mesmo eu fui no Aparecida Shopping, no final do ano passado eu fiquei abismado com o tamanho do shopping, assim, pensando na região. E aí você começa a perceber que o interesse econômico em cima daquilo ali, daquele projeto, realmente era muito grande, tinha uma força, um apelo econômico gigante, né? E aí o Zé Mendonça Teles, na condição de intelectual, teve assim, lógico que teve o processo judicial e o apoio de todos os torcedores que ali participaram, ele teve fez uma jogada de mestre ali, porque ele entrou com um processo requerindo o tombamento do Antônio Ascioli enquanto parte do patrimônio, né, do Art Deco. E isso aí também foi uma outra coisa que acabou ajudando muito, né, para poder reverter esse processo aí um processo de gentrificação ali daquela região ali da Campininha. E hoje até, eu depois que fez agora a primeira parte da reforma, né, a gente pensou que ia ser só uma parte, agora a gente está na parte 2, mas depois que eu passei, a primeira vez que eu passei agora no Novo Ascioli, na fachada, foi até nesse final de semana que eu estava indo para a rodoviária viajar. Depois que eu passei lá, eu pensei seriamente em voltar para Goiânia, né? Voltei hoje, e eu acho que eu vou ter que pedir um laudo de um psiquiatra, porque toda vez que eu passo lá, se eu passar de carro, olha, é perigoso bater o carro, você olha e fala, meu Deus. E aí a gente pensa, né, e relembra como aquilo ali ficou abandonado e como está hoje, né, e de fato é uma conquista muito grande, assim, que une e aciona aí a memória e o esforço, a dedicação e a paixão de muita gente ali comprometida com o Atlético. E hoje nós vamos pedir licença por torcedor, porque como é um dia especial, nós vamos extrapolar o tempo, né, Carlos Eduardo? Porque hoje tem muita coisa para a gente trazer da história do Atlético. E falar em conquista, 2007. Final do Campeonato Goiano, contra o Goiás no Serra Dourada, 35.509 pessoas, o Atlético, após 19 anos, foi campeão goiano. E a gente trouxe o áudio do título e, claro, com a participação do nosso querido e ídolo do Atlético, né, Anailson. E André Luiz Castro encerra o jogo no Serra Dourada. O Atlético é campeão goiano de 2007. Depois de 19 anos, comemora a torcida rubro-negra aqui no Serra Dourada. Que gol, Anailson? Gol do título. O gol que a torcida estava esperando há 19 anos, Anailson. Pai, não tem nem o que falar. Esse torcedor atleticano, muito tempo sem comemorar. Agradecer também a minha família, que veio do Maranhão, prestigiar. Eu sou louvo a Deus por ter me dado a graça de fazer esse gol. Eu dedico a todos os atleticanos. O título que emociona, você tá aí até emocionado? Emocionado, porque a gente é acostumado com decisão, mas são 19 anos sem comemorar um título. E a gente veste essa camisa do Atlético, a gente encarou, né, como se fosse mesmo um torcedor atleticano, por isso nós conseguimos esse título. E nós fazemos também a entrevista do Arthur Neto, que era o nosso técnico na época. E agora chegando perto aqui do técnico Arthur Neto, comemora muito com dirigentes atleticanos. Ouvindo aqui, Arthur, missão cumprida. Missão cumprida. Eu acho que serviu para coroar todo um trabalho que começou há praticamente 1 ano e meio, mas foi muito justo, né? Foi muito justo. Isso serve para mostrar que ainda se pode fazer futebol bonito, ainda se pode fazer futebol ofensivo e competitivo para ganhar títulos também. Esse é o futebol brasileiro. E agora chegando perto aqui do técnico Arthur Neto, comemora muito com dirigentes atleticanos. Ouvindo aqui, Arthur, missão cumprida. Missão cumprida. Eu acho que serviu para coroar todo um trabalho que começou há praticamente 1 ano e meio, mas foi muito justo, né? Foi muito justo. Isso serve para mostrar que ainda se pode fazer futebol bonito, ainda se pode fazer futebol ofensivo e competitivo para ganhar títulos também. Esse é o futebol brasileiro.
É isso aí, a conquista do título de campeão goiano após 19 anos em 2007. Rainer, você estava no jogo? Tava lá no jogo. E... Você já era adolescente? Não, eu tava trocando os dentes de leite. Né? tava engrossando a voz. Mas essa conquista aí foi uma conquista muito, muito importante, assim, para mim, porque foi o primeiro grande jogo, assim, decisivo do Atlético que eu tava no estádio. Foi assim, foi um ano muito difícil para mim, que foi o ano que eu já não tava mais com a presença, com a companhia do meu pai, eu tinha perdido meu pai. E assim, o gol do Anailson foi uma coisa muito bonita, muito catártica para mim naquele momento, assim, foi uma coisa que me emocionou muito, assim, porque você tá ali naquele momento e isso te relembra muitas histórias de ordem familiar, né? E foi uma coisa assim muito, muito valorosa para mim, porque foi uma primeira vez que eu vivenciei o luto do meu pai de uma forma alegre. Só que foi muito complicado, porque se eu não me engano, o gol da Anailson aos 30, faltava uns 10, 15 minutos de jogo, no máximo 20. E assim, eu tava desesperado, porque eu sabia que depois daquele gol não tinha pra ninguém, a gente ia levar, só que aí eu queria comemorar, e aí eu lembrava do meu pai, e aí eu não podia comemorar, porque o jogo ainda tinha jogo pra rolar, então foi assim, você imagina que você ficou 15 minutos administrando isso na sua cabeça, e só depois você pôde extravasar. Então, assim, foi uma coisa que me marcou demais, assim. Depois a gente foi lá pro Antônio Scioli, fez uma festa. Ana Maria tava comigo nesse dia. O Mascote conhece. Ana Maria tava comigo nesse dia, a gente foi pra lá, foi super legal, assim, uma coisa que marcou demais, assim. Até quando eu fiz o meu texto de despedida lá da ESPN, foi sobre esse jogo, assim, que eu peguei e rememorei essa conquista, assim, que foi uma coisa ímpar. E o Henrique, ele falou aqui, eu estava lá, tanto em 2006 como em 2007, o Maicon, Anailson emocionado em 2007, Maicon, não, 2017, muito bom. Josi, no primeiro jogo da Série B, iremos estrear a faixa do nosso grupo de Amigos do Dragão, se puder avisar aí, está avisado, quem pediu para avisar foi o Rubens Filhos. Vamos fazer um rápido intervalo comercial e a gente volta com mais áudio de torcedores, mais conquistas do Atlético, e a gente vai dedicar todo esse mês ao nosso querido Dragão. Estamos apresentando Programa Rádio Web Dragão. Quer deixar seu recado? Interagir com a nossa mesa de debates? Deixe uma mensagem em nosso WhatsApp. 62-99947-2768. Programa Rádio Web Dragão. Aqui o atleticano tem vez e voz. Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total, na loucura real. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza maluco, beleza, eu vou ficar com certeza maluco, beleza. E esse caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir.
por não ter onde ir. Controlando a minha maluquice, misturada com minha lucidez. Controlando a minha maluquice, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza, maluco, beleza, eu vou ficar com certeza, maluco, beleza, ficar com certeza, maluco, beleza, Programa Rádio Web Dragão. Debates, interação, as informações com credibilidade. Aqui o atleticano tem vez e voz. Programa Rádio Web Dragão. Estamos de volta com o programa Rádio Web Dragão. Eu sou Josiane Coutinho e é uma satisfação ter a sua companhia. Agora são 20 horas, 52 minutos e vamos dar continuidade aos fatos históricos do Atlético. Mas antes disso, a gente vai trazer mais participação do torcedor. Meu nome é Bruno Henrique, eu moro na cidade de Senador Canedo. E há mais de 10 anos eu sou torcedor do Atlético Clube Goianiense, com muito orgulho. E quero desejar parabéns a esse clube maravilhoso que a gente aprendeu a gostar com o passar do tempo e que é um dos clubes mais tradicionais do Centro-Oeste brasileiro, sem sombra de dúvidas. É um momento marcante, né, que o Atlético nos proporciona vários, mas o principal deles, para mim, foi a conquista do Goianão de 2007, onde num jogo, 2 jogos espetaculares na final contra o nosso rival, o Atlético conseguiu superar, né, e bater o Goiás na final com um golaço do saudoso Anailson, e esperamos que venham mais conquistas ao longo dos anos do Atlético Clube Goianiense. Boa noite, torcida atleticana. Aqui quem vos fala é Rogério Borges, torcedor do Atlético desde 66, o ano que eu nasci. Muito feliz por essa data, mais um ano que se passa e a gente crescendo cada vez mais. Parabéns, Atlético. Parabéns, torcedores atleticanos. Esse time já me fez sofrer muito, mas assim, ainda assim me enche de orgulho e satisfação torcer para ele. Grande abraço, feliz aniversário, Dragão. Meu nome é Pamela, eu moro no setor Gentil Meireles, próximo a Campinas, aqui onde fica o nosso Socioli. Primeiramente, queria agradecer a vocês aí da rádio por não deixar esse dia tão importante passar em branco, né? E dizer que eu sou apaixonado pelo Atlético desde os meus 10 anos, e hoje eu tenho 19. E que o Dragão é muito mais que um clube de futebol, né? Ele é muito mais que isso. O Marcelo Cabo teve essa ideia de os dois levantar a taça, então acho que, independente disso, é a alegria que a gente está fazendo. Deu uma sobreposição. É isso aí, a gente trouxe a participação de alguns torcedores, a Pamela também, que ajuda a gente aqui na Rádio Web Dragão. E pode ter mais torcedor, né, William? Coloca pra gente mais torcedor, por favor. Senhores atleticanos, boa noite. Meu nome é Ládio, tenho 57 anos, sou torcedor do Atlético desde 1968. Eu nasci em 61 e em 1968 eu fui ver o primeiro jogo Atlético e Vila Nova, 2-0 pro Dragão, me apaixonei. Amor à primeira vista.
Então, desde lá, somos aí, como se diz, na luta, né, para o nosso glorioso Dragão. E parabenizar pelos 81 anos hein, de vida, novo ainda, hein? Ei, viva o Atlético, viva o Dragão! 2018 tá aí, gente. Abraços. Eu sou Flauzino, atleticano desde 1961, quando cheguei em Goiânia. Torço pelo Atlético, treinei nas categorias de base, vou regularmente nos jogos e tive a virtude de colocar todos os meus filhos como atleticano. Esse time, para mim, só me dá alegria. Se tem problemas, são passageiros, mas o resto é tudo alegria. Boa noite para todos. Olá, amigos atleticanos. Meu nome é Ademar, moro aqui no setor Pedro Ludovico, torço para o Atlético desde 1977, quando mudei para Goiânia. Quero dizer que sou muito feliz por ter feito essa escolha de torcer para o Atlético, um time que só nos dá alegria pela forma de conduz a que é a sua torcida, a filosofia que tem, e o clube em si tem me dado muitas alegrias também. Quero parabenizar nosso clube pelos 81 anos e desejar que possa vir pessoas com capacidade ou então iluminar esses que estão para realmente pensar no clube e fazer com que o Atlético seja cada vez maior. Parabéns, Atlético Clube Goianiense. É isso aí, o torcedor parabenizando o Atlético Clube Goianiense, o mais querido dos goianos. E eu vou falar com o pessoal do Facebook aqui, o Paulinho Goiano, boa noite, Paulo, Wagner Rodrigues, boa noite. O Renato Rafael, ele falou, o Atlético é a Fênix do Cerrado. Concordo, o Renato Rafael. O Marco Aurélio, boa noite. Será que o Dragão sobe este ano para a Série A? Será? Nós não estamos trabalhando com possibilidades. Nós estamos trabalhando com certeza, Marcos Aurélio. A gente vai subir para a Série A. O Walter, ele falou, esse gol do Anailson foi um dos mais bonitos que o Serra já viu. O Fernando Ribeiro, parabéns pelo programa, tá muito bom. Muito obrigada, Fernando. Parabéns, Dragão, Gustavo Sá. O Amadeu Camilo, parabéns pro Dragão e boa noite a todos aí. O Cleidmar, boa noite. O Rubens, que eu já falei. E vamos voltar aqui. Em 2008, vamos voltar ao ano de 2008, quando o Atlético fez uma campanha expressiva no Campeonato Brasileiro da Série C. Foi aí que ele conseguiu acesso à Série B com 4 rodadas de antecedência. E eu tentei localizar algumas entrevistas de 2008, mas eu não consegui. Então, se você, torcedor, tem algum registro, como a gente vai fazer um mês dedicado ao aniversário do Dragão, você pode nos enviar pelo inbox da nossa rádio, mas eu vou perguntar para os meninos que estão aqui. Carlos Eduardo, 2008, acesso à Série B. Você que é um torcedor que está sempre no estádio. Tenho certeza que você estava nessa conquista. Eu acompanhei o campeonato todo, não só a parte final. Era um momento mágico que o torcedor do Atlético vivia, porque o Atlético que ressurgiu em 2004, disputando a Série B do Goiano, depois de 2005, campeão da Série B do Goiano, com a reinauguração do nosso estádio, Antônio Ascioli, que me falha o nome do nosso treinador na época, que chamava de a Caverna do Dragão, o estádio, ele deu esse apelido para o estádio. E em 2006 o Atlético foi para a final do Goiano e não ganhou porque o juiz não foi um cara sério. 2007 a gente foi campeão goiano, 2008 campeão da Série C. Então o torcedor do Atlético era só alegria, aquela alegria não cabia dentro do peito do torcedor. O Atlético foi o time que mais cresceu proporcionalmente no Brasil, porque ele saiu do nada e de repente estava na Série A e ficou por lá por 3 anos, depois voltou para a Série B, depois logo em seguida a gente conquistou mais um goiano, depois aquele título inexplicável, né, da Série B. Então o Atlético, não só em 2008, mas já tem um certo tempo que o Atlético vem me dando orgulho de ser atleticano. Rainer, a gente reclama, fala, mas não larga. Não.
Não larga, até falando da coisa da conquista da Série C, cara, eu lembro que eu acompanhei esse campeonato numa tensão muito grande, porque a gente jogou em 2007 e perdeu a última vaga. Ficamos em isso mesmo. Léo tá aqui me relembrando. Eu lembro que a gente chegou muito perto de já subir no ano anterior. Eu fiquei, cara. Exatamente. Foi uma coisa assim, por um jogo a gente já não tinha resolvido a nossa vida e subido para a segunda divisão, né? E eu lembro que eu acompanhava os jogos assim, o time encaixando, a coisa andando bem e tal, você tendo aquela esperança, mas ficava lá, cara, 2007, cara, 2007 foi aquela coisa assim, difícil de digerir. Então eu tenho muito forte essa lembrança para mim, assim, foi aquela coisa, você tava ali torcendo, mas com um fantasma ali atrás de você falando, você lembra do ano passado? Então era uma coisa que... E a gente tem a coisa de ter uma base a base do time era a mesma, né? Então eu ficava assim, cara, eu confio em vocês, mas pelo amor de Deus, não repete a história não, porque foi muito frustrante, né? E eu acho que até isso lembra um pouco essa frustração, assim, eu vendo, assim, relatos de torcedores mais velhos do que eu, me lembra um pouco um título que o Atlético perdeu de um Goianão pro Catalão na década de 60, acho que foi 67. Leonardo Baniani que ele é bom de memória, ele tá relembrando aqui. Ele é a colinha aqui no pé do nosso ouvido. O pessoal não tá vendo ele aqui não, mas o Leonardo Baniani do Pão Quentão, ele tá aqui. É o nosso coach. É o nosso coach, é o cara dos anos, conhece todos os detalhes. Então, assim, eu lembro muito, assim, do pessoal falar dessa coisa, assim, de ter um bom time e ter perdido dentro de casa e tal, aquela coisa de não ter reafirmado o nome ali numa época que o time vinha muito bem, né? E eu acho que tem essa comparação, acho que a gente superou um trauma muito grande que vinha de 2007. E aí, a partir disso, então, foi aquela arrancada que veio o acesso para a elite já no ano seguinte, num movimento, assim, né, numa sequência que parecia surreal, assim. Eu fico, o pessoal fala que o Atlético ressurgiu das cinzas, né, porque estava desacreditado, não para os torcedores atleticanos, mas foi, como o Mascote mencionou, para a imprensa, para os demais, eles achavam que o Atlético tinha acabado, e de repente o Atlético ressurge, conquista campeonato e sobe para a Série A. Para os nossos adversários, eles não esperavam isso, né, Mascote? Eu acho que subestimaram o Atlético. E aí eu falo por todos mesmo. Os adversários, muitos setores da imprensa, subestimaram a força do primeiro clube da capital, do time mais antigo. O time que o Atlético tem um patrimônio respeitável, né? O Atlético hoje tem um CT no Urias Magalhães, tem uma área em Aparecida, tem uma área em Campinas, e tudo isso foi conquistado durante anos, durante décadas. Então, o Atlético tem um conjunto de torcedores de todas as idades hoje, né? Principalmente depois das conquistas dos títulos, né? Hoje você tem gerações de atleticanos em todos os lugares, na imprensa, no judiciário, na universidade, nos bairros, no meio político. Então, o Atlético não pode ser subestimado. Inclusive, eu acho que o Atlético fez até bem para o futebol goiano, porque o futebol goiano a rivalidade que teve entre Goiás e Vila, na minha opinião, dos anos 90 até 2005, ela era uma rivalidade nivelada por baixo. O Atlético não. O Atlético chegou, para se ter uma ideia, o Goiás achava que a área norte do Serra Dourada era deles, e o Vila aceitava. Foi o Atlético que chegou e falou, não, o jogo que nós fomos mandante, o norte é nosso. O Goiás pulou lá em cima, porque eles acharam que eles queriam até já pintar de verde ali a parte norte da entrada. O Atlético não só pega a parte norte, como chega e coloca lá uma capinha vermelha e preta, vocês podem olhar as cadeiras das tribunas, e fala, não, essa parte aqui é nossa. O Goiás, acostumado a ganhar tudo em bastidor, perdeu em 2009, eles perderam com o jogador deles que tinha irregularidade lá,
eles perderam no tribunal. Acho que foi a primeira vez em décadas que o Goiás perdeu alguma coisa no tribunal. Acho que a última vez que tinha perdido foi em 85, que eles tentaram roubar o título do Atlético, o Célio Gaúcho, e perderam no tribunal. E depois voltaram a perder em 2009. O Goiás só não perdeu aquele título goiano de 2009, porque o Superior Tribunal de Justiça ficou do lado deles, porque aqui o Tribunal de Justiça local deu o título de 2009 para o Atlético. Aliás, a gente tinha ganho em campo, fomos roubados para variar nas finais, e mesmo assim ainda tinha irregularidade do lado deles. Então, o Atlético precisa valorizar a sua história, precisa valorizar o que ele representa para Goiânia, porque não é qualquer coisa. O Atlético foi campeão em todas as décadas, desde que foi fundado. Não tem nenhum outro time que tem isso. Então, se você falar assim, não desprezando a importância dos outros, mas o Vila Nova é um time que perdeu de 11-0 para o Atlético, perdeu de 9-1, perdeu de 8. O Goiás é um time que já tomou de 6 em 1954, o Goiânia. Então, quando o Atlético entra no cenário pós-2005, ele acaba elevando. Você vê, o Goiás, que também não era de fazer muita coisa para sua torcida, quando ele é campeão da Série B em 2012, ele manda plotar todos os ônibus da capital. É verdade. Por quê? Porque ele já estava incomodado, porque o Atlético é um time simpático hoje. Você vai num jogo do Atlético, você não tem medo de ser assaltado, você não tem medo de alguém te bater. A torcida organizada do Atlético, mandar um abraço pro pessoal da Dragões Atleticanos. Você não tem perigo de entrar num ônibus, num ponto de ônibus, e a torcida do seu próprio time fazer alguma coisa com você. Então, acho que a celebração de hoje, né, muito importante estar fazendo isso aqui, é porque o Atlético tem uma importância para a capital e para o estado que nenhum outro clube tem. Por isso que a gente tem que valorizar tanto a nossa história. É um time de história, né? E é uma torcida de família, né? Quando você vai aos jogos do Atlético, você vê muita família, né? Muita criança, muita mulher, muito idoso. E é muito tranquilo você assistir um jogo do Atlético, né? Rainer, você quer fazer uma observação? Só complementando o que o Mascote estava falando aí, que eu achei muito legal ele falar, dessa coisa de se estabelecer ali, não sei se até em que limite a gente pode dizer que isso foi consciente ou não, do interesse dos nossos outros rivais de apagar a importância que o Atlético tinha, né, de simplificar a questão da rivalidade local a dois times, né. E por que isso seria interessante? Porque se você pega lá na história do próprio futebol goiano e especificamente do futebol goianiense, né, o Atlético, quer queira ou quer não, ele era o ritual de passagem de todos os outros times. Você quer galgar alguma coisa? Você quer dizer que você pode disputar título? Você quer se estabelecer aqui nesse local aqui de disputa do futebol? Então você vai ter que primeiro ganhar do Atlético. Todos os times da capital passaram por isso. Todos. E todos sabem disso, né? E tanto é que você vai pegando assim pelas décadas as grandes rivalidades. Se você pegar no conjunto das décadas, você tirando aí esse período aí que pega ali basicamente a década de 90, todas as grandes rivalidades envolviam o Atlético e outro time, né? Então, quando a gente pega e consegue se reestruturar, passar por um processo de reestruturação tão profundo como o que houve a partir de 2005, de fato, você começa a perceber essa ideia do incômodo, né? Aquela coisa, eu pensei que estava resolvida a nossa vida, né? Era só Vila e Goiás e tudo mais, e não, né? E a gente aparece e se estabelece aqui agora como o time que ainda continua tendo que ser respeitado e que se você quer galgar alguma coisa de maior, vai ter que passar pela gente. E agora, na história recente, a gente pode falar disso, falar sobre isso de forma muito tranquila também, porque se você pega aqui nos anos 2000 de 2010 para cá, na década presente, quem teve as melhores campanhas, quem está buscando aí grandes competições é o Atlético. Claro. Né? E olha que a gente tem vários problemas, a gente fosse parar para discutir eles aqui, e ainda assim
aí pensando em questão de orçamento e tudo mais, e uma série de outros problemas, ainda assim, se você pega na história recente, você faz o recortezinho ali, não, vamos pegar aqui a história do futebol goiano nos últimos 5 anos. É só lembrar quem que é protagonista? 2011, quando o Atlético tinha o menor orçamento do Campeonato Brasileiro da Série A, e o Atlético chegou a ficar em 7º na tabela, né? Então você vê que um time com o menor orçamento disputando com o Flamengo, eu nunca vou esquecer daquela vitória lá em Volta Redonda, 4-1, né? Foi 4-1 em cima do Flamengo. Eu tava vindo no ônibus, eu tava voltando da faculdade e eu tava com foninho de ouvido. Quando eu falei assim, gente, tava 4-0 pro Atlético, ganhando do Flamengo lá no Rio de Janeiro, né? Não, foi em Volta Redonda aquele jogo, se eu não me engano. Não, foi no Engenhão. Foi no Engenhão? No Engenhão. O Engenhão fica onde? No Rio de Janeiro, na capital. Fica... É longe, mas é na capital. Eu, na minha cabeça, eu tenho que ir Volta Redonda, eu não sei porquê. E aí, eu lembro daquela vitória. Agora, quem imaginou que o Atlético sairia daqui para ir bater um time do tamanho do Flamengo, com o orçamento do Flamengo, na casa deles, né? Que campeonato. Então, assim, são coisas que nos dá gosto de torcer pro Atlético. E eu vou trazer outro fato histórico aqui, vou cortar vocês, porque aí a gente vai discutindo, porque a gente está seguindo, vamos seguir uma ordem cronológica, que a gente vai chegar em 2016. E quem lembra de 2013? O Atlético lá apertado, quase caindo para a Série C, e último jogo contra o Guaratinguetá. Minha língua enrola, gente, para falar essa palavra. É exatamente índio. Para quem não sabe, eu sou paraense. Meu pai, que é um goiano lá da Campininha, que foi embora para o Pará e me ensinou a torcer pro Dragão. Inclusive, meu pai faleceu em 2012, mas era um grande atleticano. E o Dragão precisava vencer para permanecer na Série B. E a gente vai reviver esse momento aí para aflorar a memória dos atleticanos. Tinham o quê? 12 mil pessoas no Serra, mais de 12 mil pessoas no Serra Dourada. Eu estava lá. Eu posso falar que eu estava lá. Então vamos ao primeiro gol, que foi do Juninho em 2013. E tem pressa, né? O Atlético. E olha o Gilberto. O Gilberto Pereira. Ricardo Jesus. Saiu da marcação. Pode tentar o cruzamento. Aí cruzou na área, Juninho! Juninho, camisa número 11, para explosão da torcida rubro-negra em Goiânia, em todo o Brasil, o Juninho, o cara do Atlético na jogada do Ricardo Jesus pela esquerda, ele cruzou na medida, o Juninho pequenino, meteu a cabeça e mandou lá pro fundo do gol do Saulo. O camisa 11 coloca o Atlético em vantagem nesse finalzinho de jogo, para explosão da torcida rubro-negra, Cacau. Juninho, camisa 11, 1 para o Atlético, 0 para o Guaratinguetá. É o que eu disse, enquanto a vida é a esperança. E o Juninho fez um gol que pode realmente manter o Atlético, não acabou o jogo ainda, mas dá aí volta a esperança do torcedor e ver o Atlético novamente permanecer na Série B. Agora, a jogada do Ricardo Jesus foi simplesmente maravilhosa, decisiva, entrou num momento muito complicado do jogo, né, uma pressão enorme, o jogador entra frio, entra sem uma condição ideal, mas fez uma jogada que praticamente decide essa partida, ainda não acabou, mas de qualquer forma, a jogada é espetacular. E o comentarista tinha razão, não tinha acabado o jogo e teve mais. E o segundo gol que selou a permanência do Atlético na Série B foi do Ricardo Jesus, né? Ricardo Jesus. É isso aí, então vamos ouvir. Torcedor aí! Vai abrindo um sorriso o torcedor rubro-negro, para quem esperava um fim de ano nebuloso. Juan, Juninho, brigou pela posse da bola. Diego Lira. O Atlético vai se aproximando na permanência aí da Série B.
46,5. Tem jogo ainda pela frente. Giareta. Ricardo Jesus. Juninho. Olha o passe. Boa bola pro Ricardo Jesus. Encarou a marcação. Levou. Pela direita. Bateu. Gol! Ricardo Jesus marca o segundo gol do Atlético Goianiense. Para alegria, para comemoração do Márcio. O árbitro, neste momento, vamos ver se já encerrou, apitou e o Atlético permanece na Série B. Fim de jogo em Goiânia. 2 para o Atlético Goianiense. Com gol do Juninho, também do Ricardo Jesus. 0 para o Guaratinguetá. Neste momento, o Guaratinguetá é mais um rebaixado. A Monada já está do lado ali do Ricardo Jesus. Tem palavra agora, Ricardo. Muito emocionante, porque todo mundo sabe quanto é difícil. Enquanto eu lutei, não larguei. Isso é pra minha família, minha esposa, minha filha, meus pais, a torcida que hoje compareceu e meus companheiros que me ajudaram até agora. E o gol, o que significa nessa hora para você que chegou até a ser afastado, passou por situações tão difíceis quanto a do próprio Atlético? Não, o gol é para terminar com chave de ouro. Minha esposa falou, acredita, que você vai fazer o gol. Eu acreditei com muita fé em Deus. Agradeço muito a Deus por ele ter me abençoado hoje. Jesus. Tá aí, Vitor, vamos tentar pegar outros personagens. Vamos lá, gramado lá com a Monara Marques acompanhando. A gente está revendo o segundo gol, gol decisivo. Praticamente já estava eliminado, mas o torcedor queria mesmo aquele gol da confirmação, né, da permanência. 2-0 para o Atlético. Está dizendo, tô aqui, eu tô aqui, repetindo o gesto do Cristiano Ronaldo, o Ricardo Jesus, 28 anos, artilheiro do Goianão deste ano. E agora o torcedor vai à loucura no Serra Dourado. É isso aí, esse jogo foi emocionante. Eu estou treinando falar a palavra aqui, Guaratinguetá. Não vou perder mais. Carlos Eduardo pediu para falar desse jogo, porque foi um jogo emocionante. Eu admito, eu chorei, eu tomei banho de cerveja, eu nem me importei, eu estava lá. E o Carlos Eduardo vai falar. Talvez o jogo mais importante depois que o Atlético ressurgiu de 2005, porque esse jogo significou, para mim, na minha opinião, a vida do Atlético. Porque se o Atlético não vence essa partida, o 0-0 que dava a classificação para o time do Guaratinguetá, então praticamente foi uma final, uma decisão. Uma chuva forte em Goiânia, choveu muito, muito, muito. Mesmo assim, a torcida do Atlético compareceu em grande número. Mais de 17 mil pagantes, presentes muito mais. Então, uma emoção, o estádio lotado. Até teve uma declaração do nosso goleiro, Márcio, que naquele momento ele falou, eu me senti num time de massa, eu me senti jogando num time de massa. Eu quase não consegui lugar na arquibancada. Fiquei num local ruim, porque muita gente. Então, um jogo importante, no finalzinho ainda estava 0-0, aquele resultado favorecia o adversário, Guaratinguetá. Ricardo Jesus e Juninho, obrigado vocês, porque realmente deu essa vitória para o Atlético. Imagina se o Atlético cai para a Série C naquele momento, o orçamento ia cair. Isso, talvez o Atlético poderia morrer. Mas graças a Deus não, o Atlético conseguiu aquela vitória, uma emocionante vitória. Eu vejo como uma das mais importantes. Agora, Mascote, falando daquela questão que você disse sobre o time do Goiás achar que mandava no estádio Serra Dourada, teve um detalhe que aconteceu naquelas finais, que o Atlético, que tinha um time técnico, nosso time era muito bom, vários jogadores bons, o Atlético pediu para baixar a grama do Serra Dourada, e o rapaz que cortava a grama se recusou. Não, eu não vou baixar a grama porque o Goiás não quer que baixe a grama. Então, assim, até esse detalhe teve a influência. Outro detalhe, a Federação Goiana ofereceu a tribuna para a diretoria do Atlético. Olha, vocês ficam na tribuna, deixa o Goiás ficar aí desse lado. Mas o Atlético não. O Atlético foi guerreiro, dentro de campo, fora de campo, não aceitou, e nós conquistamos aquele campeonato. E o Atlético é isso, é uma força. O Atlético precisa ser respeitado. O Atlético é uma força, tem 4 títulos nacionais,
e a nossa torcida também enche o Serra Dourada. Então, você da imprensa que não sabe, dá uma olhada no histórico, você vai ver esse jogo aí contra o Guaratinguetá, Atlético praticamente sozinho lotando o estádio Serra Dourada, dividiu o estádio com o Goiás em 2007. Então o Atlético precisa ser respeitado, o Atlético tem torcedor e dá audiência também, então precisa ser falado. Respeita as cores. É isso aí, é que nós falamos no programa, alguns programas atrás, que quando nós trouxemos as médias de público do Olímpico, né, o Atlético é invicto, né, como se diz, os maiores públicos lá são os jogos do Atlético da Série B e também da Série A, de 2016 e de 2017. Só que não existe esse destaque, o estádio pode estar cheio de atleticanos, que eles não falam que o atleticano vai para o estádio, né? É impressionante. Então, o que a gente tinha falado no programa passado, né, Carlos Eduardo, que a gente sente essa indiferença em relação à torcida do Atlético. Deixa eu só trazer mais o pessoal aqui do Facebook, que eles sempre participam. O Marcos, ele falou Juninho e Ricardo Jesus. Ele está falando, então, do jogo contra o Guaratinguetá. Yes. É isso aí. O Samir, ele falou que até hoje ele tem o ingresso desse jogo, que foi um jogo histórico. E o Baltazar lembrou daquele jogo que eu falei contra o Flamengo, que o Flamengo estava invicto e liderando o campeonato. Eu estava no Serra contra o Guaratinguetá. Foi no sábado de muito sol e calor em Goiânia. É o Elvis, todos nós estávamos lá. E vamos fazer o seguinte. Final da Copa de 50. É igual o final da Copa de 50. Bom, o Neto Aguiar, boa noite, Nelton, tudo bem? O Newton Veiga Jardim, o Cleiton tá com a gente. Gente, obrigada pela companhia. A Maria José Paiva. E nós vamos trazer aqui mais participação do torcedor que enviou áudio pelo WhatsApp. Fala, torcedor. Fala, torcedor. Hoje é festa. Pessoal da Rádio Web Atleticana, meu nome é Paulo Vinícius, mascote. Sou historiador, dar os parabéns para o programa e celebrar os 81 anos do nosso Atlético Clube Goianiense, clube mais tradicional de Goiás e o único clube goiano campeão em todas as décadas, desde que foi fundado. Não há sequer uma década em que o Atlético não ganhou algum título, e isso ninguém pode superar. Então, viva o nosso Dragão, saibamos valorizar essa linda história do nosso Atlético Clube Goianiense, nosso Dragão Campineiro. Fala, Rádio Dragão, aqui é Avelino Barbosa, tenho 25 anos, sou do Vila Sul, aqui, Aparecida de Goiânia. Comecei a torcer para o Atlético em 2010, quando o Atlético era um dos representantes na Série A, e fui jogar contra o Vitória no Barradão, e lá classificou o 0x0, o empate era nosso. Lá para cá vem torcendo. Tive momentos importantes do clube aí, como aquela escapada contra o Guaratinguetá e o título de 2014 aos 48 do Lino. Falou, galera. Abraço. Boa noite, torcida atleticana. Boa noite, ouvintes da Rádio Web Dragão. Meu nome é Nelson Douglas, sou morador do setor Marechal Rondon, muito próximo à Vila Operária, próximo ao Vacioli também. Atleticano antigo, desde 64, torço para o Dragão. Adoro esse time, já fui testemunha de vários e vários títulos, e também do lado das derrotas, mas o que interessa hoje é o aniversário do Dragão, os 81 anos desse time que só deu alegria. É realmente o que foi dito, o campeão das décadas, se computar todos os títulos pelas décadas que fomos campeão. Um abraço a todos. É isso aí, e cada torcedor tem seu momento especial, né, com a história do Atlético, alguns jogos muito importantes, mas dos títulos, mascote, mais importantes, os últimos títulos mais importantes do Atlético, a gente pode falar que foi a Série B 2016, né? Ah, com certeza. A Série B de 2016 coloca o Atlético num patamar mais elevado, porque, mais uma vez, né, o Atlético ele tem motivo para incomodar tanto os adversários. Nem o time goiano ganhou um título nacional em cima de um grande do país. Quem que são os grandes do país? Os 4 do Rio, 4 de São Paulo, 2 de Minas, 2 do Rio Grande do Sul.
Nenhum outro título, o título do Goiás, do Vila, foi em cima de um desses. O Atlético não, o Atlético ganhou uma Série B em cima do Vasco da Gama. Do Vasco da Gama que vinha de 2 campeonatos cariocas. O Vasco da Gama que tinha como goleiro, simplesmente o goleiro da seleção do Uruguai, que é o Martin Silva, como técnico, o Jorginho, tetracampeão mundial. Então, o Atlético, ele fez uma campanha irretocável. Não é como os adversários aí, que um ganhou o título em cima do Abobrinha Futebol Clube, o outro título contra o time lá do... Enfim, o Atlético fez algo impensável. Ele foi o primeiro campeão do novo Estádio Olímpico, coloca 10 pontos de diferença para o vice-campeão. No mesmo campeonato, ele pega num estádio com 40 mil vascaínos e acaba com a segunda maior invencibilidade da história do Vasco da Gama. Então, o título de 2016 é muito importante. Eu acho que o título de 2016 também marca algo. O último time que nós tivemos, né, com ídolos. Se você for pegar, o Lino era o capitão daquele time, muito importante para o torcedor atleticano. Foi o último ano, mesmo que no comecinho do campeonato, que o nosso goleiro, né, Márcio, teve no time. Ele foi um título que marcou 2 jogadores identificados com o clube. Um, Jorginho, que era o nosso camisa 10, então um jogador goiano, e o Luiz Fernando, que é a grande revelação daquele campeonato. E o Júnior Viçosa, que apesar do caminho dele depois, foi um cara que vestiu a camisa, que respeita a torcida, que identificava com o torcedor. Então, é um título autêntico mesmo do Atlético, que tem jogador da base, tem jogador, o camisa 10 é daqui do estado, o goleiro que iniciou o campeonato é o segundo jogador com mais jogos na história do Atlético. Então, o torcedor tem quem lembrar, os ídolos estavam ali. E acho que fecha com chave de ouro o campeonato, aquele campeonato de 2016, esses fatores. Um time identificado com a torcida e o fato do título ter sido com os últimos 5 jogos, todos com o estádio lotado. Então, foi uma grande comunhão entre torcedor e clube e o maior feito da história do futebol goiano, sem dúvida. Foi um trabalho em equipe muito bom, né, Rainer? E assim, igual eu falo, onde esteja o Marcelo Cabo, nós temos uma gratidão, porque o Campeonato Goiano de 2016, nós não fizemos um campeonato bom, né? Então, quando chegou na Série B, que foi aquele foguete, eu acho que surpreendeu até os atleticanos. Foi uma campanha, um ponto muito fora da curva, né? Uma coisa que eu lembro, eu ia acompanhando os primeiros resultados da equipe, ver o time ali se encaixando de uma forma tão consistente, e eu ficava até meio receoso, né? Falava assim, será que faltando 10 rodadas para acabar a Série B, a gente vai estar nesse mesmo pique, né? Nessa mesma vontade de vencer e com um time tão bem encaixado, né? Então, o rendimento foi tão meteórico, né? E dado a decepção que a gente teve dentro do Campeonato Goiano, a gente ficava um pouco desconfiado até, né? E aí o time foi vencendo, foi se encaixando ali, fazendo uma coesão assim tão grande dentro daquele grupo ali, que também chegou ali no retorno, aí a desconfiança ela virou o contrário, né? E começou a se tornar uma certeza assim, e a gente ganhou, a gente assegurou a vaga com bastante antecedência, mas muito antes. Foram 3 ou 4 rodadas, foram 3 rodadas, né, de antecedência de 2016. Léo, sei que tá aqui. O Léo que é bom de memória, de número, de tudo. Foram 3 rodadas de antecedência, como campeão. Acho que foi umas 5. O acesso umas 5, 6 rodadas antes. Mas campeão foram 3. Foram 3. E aí, assim, uma coisa muito rica, né? Eu até brinco, eu comparo o título da Série B do Atlético com aquele campeonato, aquela Premier League que o Leicester ganhou. Para mim a mágica dos dois times assim é muito semelhante, assim, daquela coisa do time que você não espera e aí encaixa de uma determinada forma que você fala, cara, os caras vão ganhar mesmo. Vai ganhar, mas vai ganhar mesmo. E isso, assim, é até uma coisa
eu faço até um meia-culpa meu aqui, que eu sou um cara já meio aziado com o campeonato estadual, mas muito mais por causa de dirigente, por causa de federação, né? Nem por causa do time. Mas a gente consegue perceber que toda essa história, essa questão da torcida, essa questão pelo gosto, pelo time, esse tesão que o torcedor tem de pegar e falar, não, hoje eu tenho um compromisso com o meu time, eu vou no estádio, eu vou assistir o jogo. Isso tudo tem a ver com história, é tudo a ver com narrativa. Todo mundo que se tornou atleticano teve um dado momento, teve um determinado jogo, teve um determinado título, que ele olha, ele para pensar, olha para trás e fala, agora não tem mais jeito. Agora o negócio é para valer. É como se fosse um namoro, né? Tem aquela situação que fala, não, agora eu vou ter que assumir compromisso. se eu não partir daqui para frente, não tem mais jeito não, né? E assim, isso é muito importante, né? O torcedor, como um todo, não só o atleticano, mas especialmente hoje o atleticano, a gente vive de história, né? E as histórias, elas só são possíveis a partir do momento que a gente tem projetos ambiciosos, né? E eu acho que é essa ambição que a gente não pode perder nunca, né? Então, se for para disputar campeonato, tem que disputar para vencer, né? Se for para fazer um projeto, é um projeto que vai estabelecer marca, né, na vida do torcedor. E isso, muitas vezes, não tem a relação direta com a questão do título, né? A gente pega a trajetória do Atlético na Copa do Brasil 2010, que a gente chegou até a SEMI e caiu contra o Vitória, né? Aquela foi uma Copa do Brasil, assim, cara, memorável, mágica. E a gente não ganhou o título, mas aquela trajetória criou um vínculo, tem uma narrativa, tem os jogos. Então aquilo ali, a gente acha que é só a questão de ganhar ou não o título, mas também tem as histórias por detrás dos títulos, tem os determinados jogos, o modo como você ganha determinados jogos também pesa muito para que isso aconteça, né? Então, essa ambição de fazer e querer mais é uma coisa que eu acho que tem que ser o horizonte, a expectativa de futuro, né, do clube, né, do Atlético Clube Goianiense. Tem que ser essa expectativa de querer mais, alçar novos voos. Essa tem que ser a grande ambição, né, da diretoria, né? Isso tem que se estabelecer num curto prazo de tempo, sem dúvida nenhuma. É isso aí. Então, a gente falou do campeonato 2016. Vamos colocar o dia da conquista. Aí depois você vai fazer algumas observações, né, Mascote, em relação ao Carlos Eduardo também. Então, vamos colocar a conquista do título de 2016. William. Eu e Lina ali, a gente teve... O Marcelo Cabo teve essa ideia de os dois levantar a taça. Então, acho que, independente disso, é a alegria que a gente está fazendo os torcedores e a nossa equipe. Campeonato muito difícil da Série B, mas a gente ganhou com merecimento. Emocionante, até difícil falar, mas foi uma conquista maravilhosa, vai ficar gravado na nossa memória para o resto da vida. É uma felicidade muito grande o Atlético voltar à Série A com uma campanha irretocável, fechar hoje com uma grande vitória diante da bela equipe do Bahia, foram essa torcida com essa festa, são todos de parabéns, a gente está muito feliz. A emoção de zoar o adversário. É a história. É isso aí, e a gente está falando aqui. Mascote, alguma observação do campeonato de 2016? Porque daqui a pouco a gente vai pular para um momento histórico para o atleticano, que foi a conquista do campeonato goiano aos 48 do segundo tempo. Então vamos fechar 2016 aqui. Carlos Eduardo, eu estava também no Estádio Olímpico na conquista desse título. Foi emocionante. Saí de lá colocando som alto com música do Atlético direto para o Antônio Ascioli. Carlos Eduardo. É um gostinho muito diferente essa conquista de 2016, porque nós enfrentamos um Bahia com orçamento de 60 milhões, nós enfrentamos um Vasco com orçamento de quase 100 milhões,
ou quem sabe até mais. E enfrentamos os nossos 2 rivais aqui. Então é uma... E nós não perdemos nenhum clássico. Não perdemos nenhum clássico. Então é uma conquista diferente. Porque é como se ganhasse um campeonato brasileiro e um campeonato goiano ao mesmo tempo. Porque os nossos 2 rivais estavam disputando esse mesmo campeonato. Talvez um momento que não aconteceu na história, os 3 disputaram, eu não lembro, talvez o Mascote lembre, que é o nosso historiador, mas um gosto diferente. Eu tive a felicidade de acompanhar o Atlético em jogos fora. Eu fui contra o Sampaio Corrêa, fui contra o Vasco. Em Goiânia deve ter ido em todos os jogos. Então, uma emoção incrível. Todo jogo a família junto. Todo jogo a família junto. Minha mãe, meu pai, minha irmã, sobrinho. Fazendo jus ao nome, né? O Atlético é o time da família. É o time da família. Mascote? É isso mesmo. O Atlético tem a alcunha, né, de Clube do Povo. O Atlético tem um vinil, inclusive o ouvinte que estiver aí nos ouvindo, eu estou procurando para comprar esse vinil. Um vinil lançado em 1964. Se brincar, só o Mariano Hortência tem isso. Se brincar, só o Mariano tem. Ele não abre a coleção dele para ninguém. Tem um de 88 também. O de 88 eu tenho. Esse vinil de 64, o narrador, ele começa falando assim: campeão Atlético, o clube do povo. Por quê? Também é algo que não é muito noticiado. O Atlético teve a maior torcida do estado de Goiás até o início dos anos 70. Tanto é, então em 1964, ao comemorar seu título, o narrador chamou o Atlético de Clube do Povo. Os maiores públicos e rendas, isso tem no livro do João Batista Alves Filho, dos anos 40 e 50, foram do Atlético, os maiores públicos, renda. Em 1973, tem um concurso no Brasil inteiro promovido pela Placar, que se chama, para ver qual que era o clube mais querido do Brasil e de cada estado. Então você comprava a revista Placar, recortava o selo, preenchia o time que você torcia e aí ia tendo as parciais. O Atlético foi, em 1973, o campeão, por isso que ele é chamado o mais querido dos goianos, na frente de Goiás, de Vila, quase o dobro de Goiás e Vila, inclusive. Então, o Clube do Povo, né, lotou o Estádio Olímpico, ali no finalzinho. Uma única ressalva que eu faço àquele título, e é uma crítica construtiva, que foi a gente não ter tido a oportunidade de comemorar lá no estádio Antônio Ascioli após o título. Infelizmente, eu fui para lá. Infelizmente, eu também fui. O pessoal ficou lá no escuro, sem banheiro, mas a Dragões Atleticanos abriu lá com carro de som automotivo, mesmo no escuro. O atleticano é perseverante, tanto no jogo contra o Bahia, depois contra o Tupi, um para comemorar o acesso, depois o título. O torcedor atleticano comprou cerveja ali perto, distribuidor, e fez ele mesmo a festa. Estou falando isso porque foi um título irretocável. O que é importante a gente sempre pensar é que o Atlético é mais do que resultados. O Atlético é essa junção com o torcedor, então é importante a gente cuidar dos nossos. Então, ganhou um título, vamos fazer uma festinha, vamos reunir, não precisa gastar muito, mas o bom do atleticano é a gente encontrar um com o outro. É isso aí. Não, eu vou abrir um parêntese em relação ao ano de 2016 e a conquista do título, porque além de ganhar um título, eu ganhei um namorado. Poxa, num clássico, ganhei mais que todo mundo. Ganhei mais que todo mundo. No clássico Atlético e Vila Nova. Exatamente. E eu tive sorte no jogo e sorte no amor, que foi em 2016, no qual conheci meu namorado, que os meninos já conhecem aqui, que é o Thiago, que ele é vilanovense. E nós ganhamos o clássico de 1-0 do Vila. E eu desci lá toda feliz para beber na tia e conheci o Thiago, que até hoje ele é meu namorado, que tá escutando a gente também. Amor, um beijo para você. Então, em 2016 foi um ano memorável em todos os sentidos. Mas, além do ano de 2016, a gente tem o ano de 2014, que eu acho que o Campeonato Goiano de 2014, eu acho que atleticano nenhum vai esquecer. O que você lembra, Rainer, 2014? Campeonato Goiano. O campeonato 2014 foi um campeonato muito, muito assim, diferente, né? A gente entrou na final assim com uma expectativa muito baixa. Não era uma coisa assim que tá pau a pau, clássico é clássico, né? Enfim. E aí o gol do Lino, cara,
foi um negócio assim, acho que foi engraçado. O gol do Lino, se eu não me engano, acho que foi uma das primeiras zoeiras de WhatsApp que eu já vi rodando nessa dita rede social. Porque tem um vídeo que eu lembro que viralizou na época que era hilário, cara, que foi assim, era um vídeo de um torcedor do Goiás comemorando o título, assim, tipo assim, fazendo uma selfie, falando, tamo aqui, sei o quê, nossa, campeão, ia ser tri, né? Era tricampeão invicto ainda. Tricampeão invicto, de repente, gol, acabou. Acabou. Aquilo, cruzou e o Lino falou, aí só colocou pra dentro. Foi, ele bateu o escanteio. Gente... E aí, assim, cara, foi aquela coisa do... remonta aquilo que eu falei, né? Aquela mochazinha também. Tem os vídeos são... Os vídeos são sensacionais. Pra quem gosta de crueldade, é uma coisa o Nelson tá aqui lembrando a torcedora do Goiás chorando, porque eu acho que aquele jogo foi... Fala aqui, Nelson. Teve a menininha e teve a musa do... Foi pega também. Chorando, né? Eu acho que foi uma fábrica de memes aquele jogo de 2014. Infelizmente eu estava fazendo aquele curso teórico para tirar a habilitação, e aí tinha o clássico, eu virei pro instrutor com a sala lotada, falei assim, você podia liberar a gente, só que eu estava ouvindo pelo rádio, com fone de ouvido lá, baixinho, eu falei, pelo senhor podia liberar a gente mais cedo, não, mas não tem como, eu falei, não, mas hoje é dia de clássico, e aí vai ter confusão, na verdade eu queria assistir o segundo tempo em casa. E aí fui pro segundo tempo, assisti o tempo em casa, eu tava com um casal de amigos, que é a Simone e o André, que são 2 atleticanos também. E aí quando deu 46, eu virei e falei assim, gente, uma hora dessa eu já dá vale chute na canela, dedo no olho, vai pra cima. Quando eu vi o gol, eu não acreditei. Eu olhei assim e falei, gente, não é possível. Eu não tô acreditando que o Atlético, aos 48, conquistou o título. E a gente tem, né, a narração do Santulino. Atlético Goianiense. Vem a cobrança do escanteio. A bola viajou. Passou Lino. Gol! Do Atlético! De jogo, o Atlético Goianiense marcando o gol do título e acabando com a invencibilidade do Goiás no Campeonato Goiano, atrapalhando a festa do tricampeonato. Que jogo para entrar para a história ali do Lino. E teve torcedor do Atlético que nem viu, rapaz, que já tinha ido embora. Pois é, o Dragão, o torcedor ficou ali, olha o garotinho chorando. O Diogo Campos levou amarelo, os jogadores caíram no chão, pedem o final do jogo. Que imagem bonita aqui no Serra Dourada dos garotinhos aqui do Atlético Goianiense. Vai terminar o... É isso aí, e o Carlos, ele falou aqui, eu tenho que colocar isso aqui. 2014, o Carlos que está participando aqui pelo Facebook, espera só um minuto. O Carlos falou assim, 2014, minha esposa naquela época ainda namorada estava me infernizando, dizendo que o título já era do Goiás, para ir embora do Serra, e eu me segurando ela lá. Quando saiu o gol, a zoeira foi 1000 graus. Hashtag Lino48. É isso aí. E o Baltazar, o Lino e o... Gente, que não tem como. Eu vou trazer uma participação aqui, que eu postei hoje a respeito, postei no Twitter, na verdade, em relação, eu falei assim, ao gol do Santo Lino. E tem um torcedor aqui que ele é vilanovense. Ele falou o seguinte, eu já sofri vendo meu time cair para C, cair no Goiano, mas, bicho, perdeu um título invicto. No último segundo de jogo, não deve existir uma dor futebolística maior do que essa. Eu tenho um amigo Moché que chorou 3 dias. Aí colocou assim, esse é o 5-3 ou 6-1 de vocês em um gol só. Esse gol do Lino foi de lavar a alma, Rainer. Não, isso aí é, cara, não tem, é aquela zoeira que encerra a discussão, né? Encerra a discussão, que a pessoa fala, não, porque não sei o quê, porque meu time, porque...
E você olha assim para o fundo dos olhos da pessoa e fala, gol do Lino. Aí dá aquela deprimida, dá aquela você lembra, né? Aí você fica até caridoso, você pega na mão da pessoa assim. Você vai ter que lembrar disso por muito tempo ainda. É igual aquela música do Roberto Carlos, né? Por muito tempo em sua vida eu ainda vou viver. É um detalhe. É verdade. Sobre esse jogo emocionante, um gol aos 48 do Lino, tem outros detalhes dentro da partida que não pode passar batido. O Márcio defendeu um pênalti. A bola ainda ficou disputada na área, o Lino deu um carrinho, tirou a bola. Depois teve um gol anulado do nosso jogador Juninho. Então, quando o Atlético ele é campeão ganhando do árbitro, ganhando da federação, ganhando da imprensa e ganhando do adversário dentro de campo. Então, o Atlético é uma coisa sensacional. Quando ele ganha de todo mundo. Lino, obrigado por ter marcado esse gol aos 48 minutos. Um escanteio cobrado pelo Bambu, que hoje já não veste nossa camisa mais. Uma decepção para mim. Mas valeu. Né? Um gol marcado aos 48 minutos. Eu vejo como um castigo divino para o time deles. Mascote? Bom, esse gol aos 48, ele veio coroar um jogo onde o Atlético já tinha sido muito lesado pela arbitragem. O Márcio defendeu um pênalti naquela final. Acho que por isso que o Goiás nunca perdoou ele. Falou, vamos acabar com a carreira dele agora. Vamos trazer ele para cá, deixar ele aqui para acabar com a carreira dele. Foi um final melancólico para ele, né? Exatamente. O Araújo tinha voltado para o Goiás, que o Araújo é o maior artilheiro da história do Goiás. A carreira dele foi encerrada nas mãos do Márcio, naquele jogo. Foi o último jogo dele com a camisa do Goiás, um grande jogo, foi encerrado nas mãos do Márcio. Ou seja, o maior artilheiro dele encerrou a carreira na mão do nosso goleiro. O Juninho fez um gol, não só legal, mas muito legal. E o Bandeira, que era filho do Jair Porrete, por coincidência, vai lá e invalida um gol extremamente legal. Espero que o pai tenha feito valer o sobrenome e tenha educado ele em casa depois, dado um porrete nele para ele aprender, mas fez a justiça. Gol de cabeça, a nossa torcida, destaque. Já começou um processo que tem que ser analisado, começou a ir pouco nos estádios em finais por conta da violência, da falta de segurança, que não era proporcionada para ela. Então a torcida do Atlético é uma torcida muito família. Você levar seu pai ou uma criança, um neném, num clássico, principalmente final, você já começou a correr muito risco. Então, se até 2010 a torcida do Atlético em peso nas finais, agora quando é clássico, mesmo o Atlético estando com um time melhor, certeza de vitória, a nossa torcida se preserva e acaba não indo. E isso não é falado quando é para criticar a nossa torcida. Mas eu queria que tivesse era mais torcedor do Goiás aquele dia lá. Tinha que sofrer, pagar cada título roubado, cada título com interferência da arbitragem, tinha que sofrer uma dessas. Não tem nada parecido da gente ter perdido para o Goiás algo como eles. Perderem um título, que até então seria invicto, aos 48 do segundo tempo, cabeçada do Lino, e que merecia ser o capitão de 2016, né? Do nosso título. O Lino marca 2 grandes momentos no Atlético. O título de campeão goiano em 2014 e ser o capitão do nosso Campeonato Brasileiro 2016. Deixa eu fazer um lembrete aqui que o Rubens Filho mandou pra gente. Josiane, eu não sei se está no script, mas hoje se comemora o Dia Internacional da Conscientização do Autismo. Tenho um filho autista e apaixonado pelo Dragão. É isso aí. Quem também tem, o Rubens, muito bem lembrado, tem um sobrinho autista. E é importante lembrar que a data serve para ajudar a conscientizar a população mundial sobre o autismo, um transtorno de desenvolvimento no cérebro que afeta cerca de 70 milhões de pessoas no mundo todo. Muito obrigada pela lembrança, ao Rubens. Um abraço para o seu filho, de todos nós aqui do programa. E para o Rogério Borges também. Um abraço para o seu sobrinho também, de todos nós da mesa. É isso aí, torcedorzinhos do Dragão. E vamos falar agora de novidade, porque aí segunda-feira a gente vai trazer mais coisas, mais histórias do Dragão, né? E o atacante Júnior Brandão... Opa, peraí, não, minto. Traz torcedor. Que isso?
Aqui o torcedor é... Meu nome é Eleuso Alves, eu moro no setor Ias Magalhães. Sou atleticano desde 69. E vamos ver se esse ano nós subimos para a Série A. Dragão. Meu nome é Aline Rezende, sou a musa do Atlético Goianiense, moro no setor central de Goiânia e comecei a torcer para o Dragão assim que eu me mudei para Goiânia. Isso foi mais ou menos final de 2012 para 2013, mais ou menos. Eu morava na fazenda, mas já acompanhava os jogos pelas rádios. Um dos jogos que mais marcou minha vida foi contra o Goiás, em 2014, que o Lino fez um gol aos 48 minutos. E, claro, também o nosso acesso à Série A de 2016, né? Inesquecível. Não tenho nem palavras para descrever. E me orgulho muito de ser atleticana. Meu Atlético, meu estandarte. Modéstia à parte, tem a força quente de um dragão. Feliz aniversário, dragão da Campininha. Boa noite, pessoal da Rádio Web, tudo bem? Meu nome é Micaele Blazak, tenho 19 anos e aprendi a torcer para o Dragão graças à minha amiga Pamela Gomes. Ela que sempre me levou aos estádios e fez com que eu apaixonasse cada dia mais pelo Atlético. E o momento mais marcante foi em 2014, no final do Campeonato Goiano, que o Lino fez o gol. Para mim foi a coisa mais importante da minha vida. Fiz promessa, cumprimos a promessa e vou continuar torcendo pelo Dragão o resto da vida. Olá, nação atleticana, aqui é Adelaine Alves, eu moro no Cremeia Leste, sou ex-candidata ao Musa do Brasileirão 2012 pelo site da Clube. E eu sou torcedora do Dragão desde 2006, quando o Dragão ganhou do Goiás. Daí pra frente eu criei um amor, uma paixão, uma devoção por esse time que eu não sei explicar. E por incrível que pareça, aqui em casa, o meu pai é vilanovense e o meu irmão também. Para eles eu sou desgosto da família, mas para mim eu sou orgulho, porque eu tenho muita paixão por esse time. Independentemente de título, independentemente de números de torcedores, a torcida do Dragão tá lá, sempre apoiando. Por isso, eu sinto muito orgulho. Boa noite, torcida atleticana. Aqui é o Newton da Veiga Jardim, tenho 57 anos, sou morador do setor Marista aqui em Goiânia. Sou torcedor do Dragão desde 1970, quando o Atlético ganhou aquele título. Na época, eu morava em São Luís de Montes Belos e o empate do São Luís com o Goiânia lá ajudou muito o Dragão a ser campeão. Desde então, tenho acompanhado o nosso querido Dragão em inúmeras situações. Já fui a Belo Horizonte de carro próprio para assistir o Atlético jogar contra o Cruzeiro no Mineirão. Quero parabenizar o Atlético e os torcedores pelos 81 anos de fundação, nessa data tão importante. Abraços aos atleticanos. Olá, meu nome é Etienne Chaves de Oliveira, moro no Parque Eldorado Oeste. Parabéns, meu Atlético Goiano querido. Está completando hoje 81 aninhos, que legal. Sou atleticana desde os meus 7 anos de idade. E olha que tem muito tempo. Hoje eu estou com 58 anos, hein? Estou aí, firme e forte com o meu Dragão. Parabéns, meu Atlético querido. Eu moro no Parque Eldorado Oeste. Meu nome é Maria Vitalina Chaves de Oliveira. Meu Atlético, meu estandarte, modéstia à parte, tem a força de um dragão. Meu Atlético tem a mania de ter a alegria no meu coração. Meu rubro-negro, parabéns, Atlético querido. Essas foram as participações dos torcedores. Muito obrigada. Tivemos até que ela cantou o hino, né, do Atlético. Muito obrigada pela participação de vocês. Deixa eu ver as últimas participações do Facebook aqui. Eu vou trazer as notas das contratações. O atacante Júnior Brandão, de 22 anos, vai defender o Atlético na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta última terça-feira, ele esteve no centro de treinamento e fez exames médicos pela equipe rubro-negra. Júnior Brandão é o terceiro reforço do Atlético para o campeonato. Também já chegaram ao clube o André Luiz, outro atacante, e o volante Warian,
né? O Arian, né? Que nome difícil. Vai ser um nome mais tipo o Rainer, porque o Rainer é Reiner, é tanto nome que os meninos chamam ele aqui. O Rainer eu demorei 10 programas para conseguir. O Carlos demorou 10 programas, por isso que ele chama ele de camisa 10, é porque ele não vai lembrar seu nome, Rainer. O Brandão começou a carreira no Osasco e também passou pelo Juventude Santa Catarina, Ipiranga, no Rio Grande do Sul, Boa Esporte, Ferroviária e Novo Hamburgo. No Campeonato Goiano, ele marcou 4 gols, sendo todos contra equipes da capital, 2 contra o Goiás, 1 contra o Vila e 1 contra o Atlético. E quem pode desembarcar também no Atlético é o goleiro Jefferson, que pode vir de empréstimo do Náutico. O jogador recebeu uma proposta do Atlético e está definindo o seu futuro com a diretoria do Náutico. A proposta é que ele venha, na verdade, né, como empréstimo. E tem outra novidade aqui que o nosso amigo Alex Rodrigues, ele postou, e como sempre, muito atencioso com a Rádio Web Dragão, se ele estiver nos ouvindo, muito obrigada pela colaboração, o Alex. Se o Twitter abrisse aqui, gente, eu poderia trazer essa informação para vocês. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Conseguiu? O Carlos Henrique? Vamos ver. O lateral direito, Carlos Henrique, de 23 anos, já está treinando no Atlético. Chega como proposta para fazer um período de teste no clube. Ele estava no Itabaiana, onde disputou a Copa Nordeste, mas tem uma outra contratação aqui que ele me respondeu, que é um atacante. Eu só tenho que saber qual que é o nome desse atacante, Rainer. Eu acho que ele, na verdade, ele apagou a postagem. É o Kaiser? Eu acho que é esse mesmo. Acho que é alguma coisa Kaiser. É isso aí. Mas vamos finalizar o programa, que a gente já tem mais de 1h30. Eu quero agradecer. Tem mais um áudio de um torcedor? Então, manda bala aí no áudio do torcedor. Meu nome é Júlio César de Souza, sou atleticano fanático. Comecei a torcer para o Atlético em 1970, naquele jogo que o Atlético empatou com o Vila Nova, fomos campeões. Eu moro hoje no Jardim América, mas já morei no setor... aquele setor, a Vila Operária ali, perto do Atlético ali, há alguns anos, na minha juventude, e esse é um dos motivos que eu torço para o Atlético. Eu quero mandar um abraço para todo mundo que é atleticano, que é fantástico, que gosta demais do Atlético pelos seus 81 anos de vida, sobrevida, e que isso dure por mais 10 vezes mais, essa idade do Atlético, entendeu? Agora com a reconstrução do Ascioli, nós vamos ter nossa casa de volta e nós vamos crescer muito. Eu peço para que os torcedores tenham paciência, que nós vamos formar um bom time para o brasileiro. Obrigado e um abraço a todos. Meu nome é Raimundo Vieira Mecenas. Sou atleticano e torço para o Atlético Goianiense desde 1954, quando eu morava no Maranhão, e moro em Goiânia desde 1960. Atualmente moro no setor Colina Azul, Aparecida de Goiânia. Parabéns, Atlético, no seu aniversário, jubileu de 81 anos. Salve 2 de abril de 1937 e 2018. Bom dia, pessoal do grupo. Meu nome é Geraldo Gualberto Siqueira de Souza. Sou apaixonado pelo Atlético desde 1963. Vamos mandar um abraço? É isso aí, pode, mascote, você pode mandar abraço. Vamos liberar a parte dos abraços. Não, mandar um abraço a todos que participaram aí. Pedir para a galera compartilhar o grupo, o vídeo, né, do programa, para que outras pessoas possam assistir depois. Um abraço para o Maicon, para todos da Associação Antônio Ascioli, a ACAD. Lembrar que no ano passado a ACAD, né, que está aí com um pouco mais de um ano de fundação, fez uma grande festa celebrando os 80 anos do clube, fez uma camisa, e que hoje, né, está aí firme com o programa de rádio. É muito importante que o torcedor atleticano tenha, no dia do aniversário do clube, algo para ele lembrar de seus ídolos, né? Tem gente que está aí nos ouvindo que lembra, cada um de uma geração, né? Os mais antigos, desde o Goiano na década de 40, os Bariani que jogaram no Atlético, tá aqui, um da família está aqui, né? Não jogou, mas é descendente.
E tem todas as datas na cabeça. É Todos. muito importante falar isso, porque eu estou impressionada. Ele que dá as dicas tudo para todo mundo. Você tem aí Bertolo, Barrica, Jair Porrete, Pedro Bala, Luizinho, Peter, Tung, 18, depois Júlio César, Valdeir, Gilson Batata também. Enfim, eu quero parabenizar hoje, em especial, o João Pedro, formado na base do Atlético, lá de Nova Veneza. Eu não vi, se tiver outro, depois eu também faço questão de mandar um áudio aqui para registrar, nenhum outro jogador parabenizando o clube. Então o João Pedro, que veio da base, hoje postou no Facebook dele, aquele que foi emprestado para o Corinthians, postou no Facebook dele, tem o orgulho de ter sido formado no Atlético. Magno Cruz também mandou mensagem. Magno Cruz mandou? Mandou. Então, parabenizar esses jogadores que respeitam a grandiosidade do clube por onde eles passaram. Então, que os outros sigam o exemplo também. Que esse ano seja um ano aí com a volta do Ascioli, onde inaugure ali a lojinha, que já se pense um projeto futuro ali de uma salinha, para um museu, para valorizar essa história tão bonita do Atlético. Então, parabéns à CAD, parabéns à equipe da Rádio Web, obrigado pelo convite. E a galera que assistiu hoje... E é sempre muito bem-vindo, viu, Mascote? Muito obrigado. E o pessoal que assistiu hoje a primeira vez, toda segunda-feira, das 8 às 9, e sempre tem um caldinho extra aí pra gente curtir o programa. Coloca entre os favoritos, curte, compartilha, porque esse é um programa de torcedor para torcedor. Valeu demais, gente. É isso aí, eu quero mandar um abraço pro Bira, que mandou uma mensagem aqui. O Bira é um grande atleticano, muito querido. Você vai mandar abraço? Vai mandar abraço? Não, você tá mandando, mano. Posso continuar meus abraços? Pode, eu só tô ajeitando o microfone, calma. Eu mandar um abraço pro Rubens Filho e um abraço para os amigos do Dragão, a galera da faixa, né? O Renato Rafael, toda a galera que acompanhou pelo Facebook. Você vai finalizar o programa, vocês dois, porque eu vou finalizar agora. Eu quero agradecer a produção do programa de hoje, o Maicon Emílio, ele contribuiu bastante com a produção de hoje, o William, o Carlos Eduardo e a minha produção também, toda a gente fez um trabalho de equipe, por isso que foi possível fazer esse programa, trazer as histórias do Atlético e claro, com os nossos dois torcedores historiadores aqui, Memórias do Atlético. Muito obrigada a vocês, Mascote, seja muito bem-vindo, venha sempre. O Nelson, que nos deu um suporte aqui, que arruma o microfone, que fala pra gente se arrumar pra câmera, para vocês poderem acompanhar melhor, o Leonardo Bariani, que estava aqui, o Breno Mascarenhas. Então, gente, muito obrigada. Na próxima semana a gente vai trazer um programa também especial com os ídolos do Atlético. Então, quem foi seu grande ídolo da história do Atlético? Você pode mandar mensagem pra gente, que a gente, semana que vem, a gente volta com uma compreensão bem bacana também, desses 81 anos de história do Dragão. Muito obrigada a vocês, vou passar para os meninos, mas eu deixo meu boa noite e até semana que vem. Abraço a todos e feliz aniversário, Dragão. Mandar aí, agradecer mais uma vez a participação com a mesa. Obrigado, Josiane, obrigado, Carlos, obrigado, Mascote, por ter aceitado o convite aí. Nelson, que é esse guerreiro incansável, que tá aí sempre com a gente, mandando ver. O William, que é o mestre aqui da mesa de som, tá sempre aí disposto. O Léo, que estava aqui agora há pouco também. Mandar um abraço para o pessoal do bairro de Campinas. Mandar um abraço para o pessoal, para o Rafael Veloso lá de Palmas, que é atleticano, que eu visitei ele esse final de semana lá, vai ter mais um menino. E mandar um abraço também para toda a minha família. E mandar um abraço também para meu pai, que já partiu, mas tenho muita saudade, que foi quem plantou essa sementinha do Dragão aqui no nosso coração. E a isso aí eu vou ser eternamente grato a ele. E vamos lá, daqui semana que vem a gente vai falar de mais história do Dragão e vamos começar aí a apontar os nossos olhares para a Série B de 2018. Um beijo no coração de vocês e boa noite. Feliz aniversário. Maravilha, hoje um dia especial para o torcedor do Atlético, aniversário do nosso querido Dragão de Campinas, 81 anos de história e de muita luta, trazendo alegria para a gente. Alguns momentos de sofrimento, mas os momentos de alegria superam os sofrimentos. Um abraço para minha namorada Lília, que é professora de crianças autistas, então é um trabalho muito bonito. Um abraço para o meu pai, Eupídio da Silva, que me fez atleticano. Então, parabéns a toda a torcida do Dragão.
o Dragão vai voltar para a Série A e nós vamos comemorar muito ainda com esse Dragão. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Um beijo para vocês. Tchau. Estamos apresentando o programa Rádio Web Dragão. Quer deixar seu recado? Interagir com a nossa mesa de debates? Deixe uma mensagem em nosso WhatsApp. 62 99947 2768. Programa Rádio Web Dragão. Aqui o atleticano tem vez e voz.